Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de abril de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você também encontra link para esse nosso estudo ao vivo e também link para outros estudos. Então, se você está assistindo esse vídeo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco todo sábado às 14h30. É um link permanente que está lá em nosso site no menu Estudos Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos no estudo de número 47 e vamos iniciar hoje o mês de julho da Revista Espírita. E com esse novo mês que Kardec inicia, ele também inicia um novo tema intitulado Ensaio sobre a Teoria da Alucinação. É um tema bem interessante, onde ele vem trazer as suas interpretações sobre a questão da alucinação, que durante muito tempo, diagnosticado os especialistas, foi tido como uma questão puramente fisiológica, material. E aí Kardec vem trazer aí sua interpretação espírita sobre essas questões das, entre aspas, alucinações. Convido o Pereira a iniciar a leitura para nós do estudo de hoje. Tudo bem, Pereira? Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Como o Lelo já apresentou, Então, hoje é o ensaio sobre a teoria da alucinação, da Revista Espírita de julho de 1861. Então, Kardec começa assim. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar pela palavra alucinação. Sua definição é conhecida. É um erro, uma ilusão da pessoa que acredita ter percepções que realmente não possui. Academia do latim alucinare, errar, derivado do adjetivo lucem. Mas os sábios, ao que sabemos, ainda não deram a razão fisiológica. Parece que a óptica e a fisiologia, para eles, já não têm segredos. Como é que ainda não explicaram a fonte das imagens que se oferecem ao espírito em certas circunstâncias? Real ou não, o alucinado vê alguma coisa. Dir-se-ia que ele crê estar vendo, mas que nada vê. Isso não é provável. Dizei, se quiserdes, que é uma imagem fantástica. Seja, mas qual a origem dessa imagem? Como forma e como se reflete em seu cérebro? Eis o que não dizeis. Certamente. Acho que aqui já dá para a gente fazer alguns comentários, né, Pereira? Porque algumas situações que acontecem, vamos dizer assim, no mundo físico, e que é tentado fazer explicação pela ciência, faltam palavras e faltam conhecimentos. E aí essa questão da alucinação, até mesmo ali, os hospitais psiquiátricos, a gente sabe que muitas das pessoas, às vezes, que estão lá, não tem só o caso de esquizofrenia, não é um esquizofrênico ou algo do tipo. São pessoas que têm, às vezes, uma mediunidade, estão vendo realmente algo ali que a ciência, se ela pegar só na parte material, ela não vai conseguir explicar. E aí, se não consegue explicar, vai ter que tratar de forma alopática, com remédio ali para dopar a pessoa, para que ela pare de enxergar isso. Então, Kardec vem trazendo nesse estudo uma visão espírita dessa questão da alucinação. Porque a alucinação, eu estou vendo coisas, estou vendo uma pessoa, mas não existe pessoa, não tem equipamentos que consigam identificar que existe ali uma pessoa que você está vendo. Então, você está alucinando. E, na verdade, às vezes, pode não ser, né? Nós temos que tomar um pouco de cuidado também nisso. Até ontem foi um tema do estudo do Livro dos Espíritos, na introdução,
que o Kardec fala sobre a questão da loucura, né? Que as pessoas que queriam depreciar a filosofia espírita dizia que o espiritismo criava loucos e tal, né? E o Kardec vem colocando bem claro essas questões ali, deixa bem claro ali que a loucura, ela tem uma predisposição orgânica. Ele também deixa bem claro isso para a gente entender também. Que também pode acontecer alguns casos que realmente tem algumas questões orgânicas, porque nós vamos dizer que é tudo que é ligado à questão espiritual. E aqui também acredito que ele deve explicar isso, que é o mesmo conceito. Porque senão a gente fica assim. Hoje mesmo uma pessoa perguntou para mim sobre essa questão, né? Que até estava acompanhando ontem o estudo do Livro dos Espíritos, ele perguntou essa questão da loucura, das alucinações que a pessoa vê e tudo isso, se aquilo era espiritual ou era físico, né? A esquizofrenia. Então, aí o cuidado que a gente tem que tomar, até mesmo nós que atendemos as pessoas nas casas espíritas, e até ela deve, sim, hoje, graças a Deus, hoje a medicina ela está um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais humanizada, vamos dizer assim, que não leva tudo a ferro como era antigamente, que antigamente as pessoas realmente colocavam as pessoas botava naquelas banhos de frio, e chuveiro frio, e choques, e um monte de coisa que fazia, torturas que fazia com as pessoas, né? Chegava lá independente de se analisar se era realmente uma questão orgânica. Hoje, inclusive, hoje a medicina facilita muito, porque eles têm exames, né, químicos, laboratoriais, que conseguem ver se a pessoa realmente tem algum desequilíbrio. Mas aí é que vem a questão da alucinação, que é um ponto importante, que muitas pessoas realmente ela tem mediunidade, ou, vamos dizer assim, sensibilidades extremas, que ela vê isso. Então, tem que tomar cuidado na hora de a gente entender essas pessoas. Hoje mesmo, atendendo pessoas através do magnetismo, a gente vai conversando, vai percebendo e vai chegando até o limite, onde você sabe que aquilo realmente é uma influência espiritual e é uma sensibilidade que a pessoa tem de ver as coisas. É bem nesse tópico que ele está colocando, de ver alucinações, ver imagens, ver questões. E aí a gente vai tratando essa parte, cabe a nós, os espíritos, através do magnetismo, da emancipação do sonambulismo, orientar essa pessoa e tentar, vamos dizer assim, resolver, ou pelo menos amenizar, ou esclarecer ela naquele sentido que é o que é a questão ligada à sensibilidade e mediunidade, até um certo ponto que a pessoa às vezes deve, tem, a Sônia pode até dizer melhor que isso, que ela é médica, que tem pessoas que precisam tomar remédio também, né? Senão nós caímos no erro, né? De achar que todas as pessoas que vão Sim, fazer mas só tem um detalhe, Pereira, que você falou que existe exame, realmente, para questão psiquiátrica não existe exame algum, pois aí eu até pensei que existia, tá vendo? Mas então, mas é uma coisa assim que eles vão. não tem. Você pode afastar, digamos, um distúrbio metabólico, que a pessoa teve uma crise aguda, começou a delirar porque estava com alguns sais minerais altos ou baixos e tal, pode dar né, ureia exagerada no sangue, pode dar delírio, mas isso é a Sinais, né? parte química, bioquímica, tá? Aí arrumou a parte bioquímica, a pessoa volta porque ela é especificamente orgânica. Agora, se for psiquiátrico, entre a questão psiquiátrica e espiritual, não tem como a pessoa diferenciar, porque não existe exame. Não existe. A esquizofrenia não tem como comprovar, não tem comprovação nenhuma, nem exame de sangue, nem raio-x, nem tomografia, nada. Não tem nada que mostre isso, né? Então, a questão bipolar, mesma coisa. Então, tudo é catalogado. Não, tem vozes assim que não somem, que tal, tal, então é esquizofrenia. Vai pela sintomatologia, né? O diagnóstico é feito através da sintomatologia. E o que é feito? É dada medicação. Então, antigamente, claro, a medicina era mais cruel, vamos dizer assim, aparentemente mais cruel, porque fazia duchas, fazia essas coisas que você citou. Agora, o que fazem? Aparentemente não é cruel, dá um comprimidinho, e a pessoa fica dopada. Né? O estrago que o comprimidinho faz lá, as alterações, ninguém vê, não é que nem a ducha, que a pessoa ficava visivelmente, era um ataque ali, uma ameaça, né? uma desestabilização para a pessoa.
Isso é um comprimidinho com as substâncias lá que vão atuar no cérebro e vão dopar a pessoa. Então, tem pessoas que aí elas ficam, por exemplo, mais calmas, porque se elas estão ouvindo vozes que falam mal dela, ameaçam e tal, ela fica em desespero. Aí o que que a medicação faz? Acalma ela, dá uma amenizada um pouco nas vozes, mas não some. A maioria das vezes as vozes não desaparecem, simplesmente a pessoa fica mais tranquila e consegue, aguentar aquelas vozes, né, mas elas não somem. Eu acho que aí que está a grande importância de aceitar-se, assim, por exemplo, o trabalho em conjunto, né? As casas espíritas deveriam estar preparadas para isso, como nós atuamos isso, eu estou falando que eu estava atuando hoje, inclusive, e sempre atuo com pessoas assim, aonde você vai trabalhar essa questão, né, espiritual, digamos assim, né, da sensibilidade, da mediunidade, com regressões espontâneas à vida passada, para você ir na causa verdadeira mesmo que está no espírito. Para mim, tudo está na causa do espírito, né? Mas assim também, É. aquilo que eu quis dizer também, que às vezes há necessidade de a pessoa tomar algum certo Sim, medicamento. porque além de tudo a gente sabe que tem a questão porque a mediunidade ela é programada no perispírito, né, então é uma questão energética, É, né, então se a medicação, embota um pouco, ela, digamos assim, como o pessoal vulgarmente diz, fecha os centros de força, né, e a pessoa daí diminui as suas percepções, ela, digamos, ela encolhe, ela não expande mais tanto o perispírito, tudo isso ela dá uma encolhida, e aí ela, por exemplo, antes ela via, ela já não vê mais, ela só ouve, por exemplo, né, então diminui bastante isso, porque vai atuar nessas questões energéticas também, né, porque são substâncias químicas, né. então aí que está a grande importância das casas espíritas atender essas pessoas também, né, através do magnetismo, da emancipação do sonambulismo, dos grupos mediúnicos, né, de ter capacidade de ter essa sensibilidade de chegar essa pessoa ali e não tratar ela simplesmente como se fosse um doente físico somente, que chega a ser um distúrbio, né, uma desarmonia, mas que Kardec deixa bem claro que o magnetismo pode alcançar a alma, né, chega ali a influenciação moral. Então nós temos sim vamos dizer assim, na caridade que o Kardec propõe, que os espíritos propõem para os espíritos, nós temos que ter essa visão e esta ajuda para essas pessoas que nos chegam, né? Temos que estar preparados para atender essas pessoas. Quem que trataria essas pessoas? Onde é que iria, né? Essas pessoas, né? Então, E uma questão que fica interessante que você comentou ali, é a questão que não pode generalizar, né? Nem tudo é só científico, material, fisiológico, e nem tudo é só espiritual, né? Assim como a Sônia explicou, ele tem pessoas que são mesmo doentes ali, esquizofrênicos e tal, e não tem nada de mediunidade, como tem pessoas que estão ali só porque são médium e não conseguem lidar com mediunidade. Então, é o saber identificar isso aí, que como a Sônia explicou, não tem equipamento que possa explicar isso aí, então é um trabalho mesmo, né, de casas espíritas, tal, fazer esse trabalho e conseguir identificar se aquela alucinação, ela tem um fundo lógico, ou a pessoa só vê coisas abstratas, né? Não, estou vendo um elefante voando e tal, né? Aí na minha concepção, é alucinação mesmo. Agora, de repente, a pessoa começa a trazer fatos que parece ser uma questão, mas tem uma lógica, né? Então, aí já fica meio que nítido que tem um fundo mais inteligente por trás de tudo isso, né? E não só no Até porque a mediunidade, muitas vezes, nesses casos mais intensos, assim, que a pessoa fica no desespero, é porque junto tem obsessão, né? Então, os obsessores fazem coisas horríveis, né? E a pessoa fica bem desequilibrada, né? e pessoas às vezes que são psicopatas aí, que a gente sabe aí que assassinos em série, coisas assim. Às vezes essa pessoa é importante dar um remédio para ela lá, para ela abaixar isso tudo aí, né? Que às vezes você não vai conseguir tratar ela com conversa. Então aí está a importância também, né? Tem pessoas que precisam mesmo, né? Tem esses surtos que tem pessoas aí que você chega lá e você. Sim, mas psicopatia é outra coisa, né?
Daí ela não tem alucinação. O psicopata, É um ele frio, né? tem ideias, tem outras coisas. Agora, a esquizofrenia, ela pode ser agressiva, né? Tem uma fase agressiva da esquizofrenia que ela pode a- atingir, agredir as pessoas fisicamente e tudo, lógico, né? É, então, aí, é como o Lelo disse mesmo, tem que tratar das duas formas, né? Com a medicação para baixar um pouco isso, né? E também fazer pesquisa na questão espiritual, né? Levar o nome para desobsessão, atender pelo magnetismo, né? Que são coisas que vão aliviando, né? Vamos dar continuidade, Vamos lá, Pereira? vamos lá. Certamente, quando ele crê estar vendo o diabo com seus chifres e garra, as chamas do inferno, animais fabulosos que não existem, a lua e o sol que se batem, é evidente que não há nisto nenhuma realidade. O Lero comentou É sobre isso como agora o há pouco. Pereira falou também, é bem isso. Mas se é um produto de sua imaginação, como é que descreve tais coisas como se estivessem presentes? Há, pois, diante dele um quadro, uma fantasmagoria qualquer. Então, qual o espelho sobre o qual se reflete essa imagem? Qual a causa que dá essa imagem, a forma, a cor e o movimento? É o que inutilmente temos procurado a solução na ciência. Desde que os sábios querem tudo explicar pelas leis da matéria, então que deem por essas leis uma teoria da alucinação. Boa ou má, será sempre uma explicação. Prova os fatos que há verdadeiras aparições perfeitamente explicáveis pela teoria espírita e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do mundo visível. No entanto, ao lado das visões reais, haverá alucinações no sentido ligado a esta palavra? Isto não é duvidoso. O essencial é determinarem seus caracteres que as podem distinguir das aparições reais. Qual a sua fonte? São os espíritos que nos vão colocar nesse caminho, pois a explicação nos parece completa na resposta dada à seguinte pergunta: podem ser consideradas como aparições as figuras e outras imagens que muitas vezes se apresentam no primeiro sono ou simplesmente quando se fecham os olhos? E que é bem interessante, era bem na linha que a gente estava levando na explicação, né? É. Ó, que ele cita aqui, no entanto, ao lado das visões reais, haverá alucinações no sentido ligado a esta palavra? Isso não é duvidoso. Ó, o essencial é determinarem se os caracteres, né, as figuras, os personagens, que as podem distinguir das aparições reais. É essa que é o cerne da questão, né? A gente conseguir, a pessoa que está contando ali, aquela ilustração, que está dizendo que está vendo coisa, a gente consegue identificar naquilo ali algo que tem um fundo real, né? Uma coisa que seja possível de ser uma apresentação ali do plano espiritual, dos espíritos em contato com a pessoa. E aí, ali atrás, interessante, eu tinha pensado num elefante voando e Kardec foi mais além, né? Os planetas se chocando, sóis se chocando. É verdade, né? São questões, assim, tipo, totalmente alucinógenas, né? Qual o fundo real disso, né? Então, vamos ver o que ele traz nessa pergunta aqui agora. Agora é a resposta dos espíritos, né? Como o Kardec colocou, ele fez a pergunta aos espíritos e os espíritos respondem. Provavelmente no final deve dizer qual espírito respondeu, né? Repete a pergunta para nós aí. Então vamos de novo aqui a pergunta que o Kardec fez e os espíritos responderam em seguida. Podem ser considerados como aparições as figuras e outras imagens que muitas vezes se apresentam no primeiro sono ou simplesmente quando se fecham os olhos? O que Kardec está querendo dizer com a pergunta? Veja que pergunta perspicaz, né? Porque quando só fechei o olho
ou tá naquele primeiro sono que não é o sono profundo, né? Ou seja, eu tô meio que acordado ainda, não tô dormindo. Eu dormi pesado, eu tô sonhando, né? Não, aquele primeiro sono, aquele bem no comecinho. Então, essas aí, ele quer saber sobre essas aí, o que seria? Olha que interessante. Vamos ver o que os espíritos respondem, entre aspas aqui. Tão logo os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode vir longe ou perto, o que não poderia ver com os olhos. Por vezes, essas imagens são visões, mas também podem ser um efeito das impressões deixadas pela vista de certos objetos no cérebro, que lhes conserva traços, como conserva som. Então, desprendido, o espírito vê no próprio cérebro essas impressões que se lhe fixaram como se fizessem sobre uma chapa de daguerreótipo, né? Sua variedade e mistura formam um conjunto bizarros e fugidios, que se apagam quase que imediatamente, apesar dos esforços feitos para os reter. É uma causa semelhante que se deve atribuir a certas aparições fantásticas, que nada tem de real e que muitas vezes produzem no estado de doença. Aí ele está colocando outra questão já, né? E aí a questão de que quando você entra nessa sono, meio tranquilidade ali, aí o próprio cérebro pode, do encarnado aqui, também refletir as imagens que ele viu durante o dia a dia, do filme que assistiu, de uma coisa assim também, né? Ele já coloca um outro ponto aí também já, né, para a gente refletir, né? E é interessante essa questão do cérebro, porque eu vi um estudo uma vez, um documentário, explicando que o cérebro, ele não tem lacunas, ele está o tempo todo ligado, tentando fazer a interpretação. Então, não tem um espaço vazio no cérebro ali que ele não está trabalhando, ele sempre está trabalhando. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer fazer as coisas fazerem sentido. Então, se eu ligo uma coisa, ele tenta fazer aquela situação fazer sentido. Eu escutei um barulho, ele tenta fazer sentido, ligar em alguma coisa e tudo mais. E aí, quando a gente vai dormir, você pode ver, às vezes, normalmente, eu sou assim. Se eu estou conversando sobre um assunto ali, de repente eu vou dormir, eu sonho com aquilo, aí o cérebro tenta ligar aquilo numa coisa que faz sentido, e às vezes é uma coisa totalmente sem sentido, né? Até quando acontece com barulho. Então, por exemplo, se você está ali dormindo, de repente está com um sonho, e aí está disparando um alarme longe de você, né? O cérebro você começa ali pelo ouvido, né, escutar aquele barulho, o cérebro começa a escutar, mas você ainda está no sonho, ele quer fazer sentido com aquilo, ele começa a ligar aquele alarme lá no teu sonho. E aí, do nada, no sonho teu, está disparando o alarme. Aí você acorda, tem um alarme propriamente dito. Então, vê que o cérebro, ele prega peças, né? Agora, quando você desprende o espírito, e o espírito vai lá e vê o espírito, não tem nada a ver com o cérebro dali. Ali é o espírito mesmo que está vendo, né? Isso que você colocou, quer ver um exemplo bem clássico? A pessoa assiste um filme de terror, antes de dormir, está assistindo um filme de terror, daquilo que está invadindo casa e tal, que nem você falou. De repente, você está começando a dormir e você ouve um barulho na cozinha, uma coisa qualquer diferente, um lugar diferente lá. Qual que o teu cérebro vai interpretar? Você que já estava ligado com aquilo que estava vendo, vai interpretar que alguém está entrando na casa que está colocando tudo. O cérebro, ele foi preparado para isso, para criar atalhos, né? E aí isso a gente percebe, tem até um programa aí, acho que na National Geographic, que fala sobre o cérebro, dessas questões do cérebro completar, né, as coisas. Ele vê, ele mesmo cria, ele completa. Aquilo que nós falamos sempre nos grupos de estudo da mediunidade, aí que é a questão que as pessoas às vezes não gostam tanto de falar de desdobramento, emancipação, porque uma pessoa que está desdobrando, ela pode interpretar as coisas de acordo com os conhecimentos que ela tem, né? Aquela questão do diabo, né? Se ela tem uma teoria dela do diabo com chifre, não sei o quê, quando ela vê uma coisa mal lá, uma coisa de energia mal, o que ela vai fazer? Ela vai interpretar como um diabo com chifre. Aí outra pessoa que é ligada a uma linha mais afro, não sei o quê, já vai ver lá e falar, olha, é sei lá, um chum lá, não sei o quê, outra coisa. Quer dizer, ela vai interpretar de acordo com aquilo que ele tem na mente dele gravado ali. O cérebro é preparado para isso, como você falou, para criar esses atalhos, para completar aquilo que não tem sentido, né? De acordo com o que ele encontra, né? Então, outra vez era isso. Então, isso aqui é isso. E ele vai fechando as lacunas. E aí é um erro, né? E às vezes é o perigoso está aí, né? Mas que a gente falou assim, tem muitas pessoas que não concordam, tá? Com o desdobramento, a emancipação da alma. Tá? A emancipação eles concordam muito com o desdobramento, né, Felipe? Porque é difícil, né? Você tem que ver tudo.
Mas lá o que os espíritos, Kardec vem trazendo, e o que os espíritos vêm trazendo, ó. Tão logo os sentidos entorpecem, o espírito se desprende, pode ver ao longe ou perto. Então, né, já está demonstrando aí toda a emancipação ali da alma, né? De lógico, quando sai do corpo, né, o espírito propriamente dito se desdobrando, indo lá para outro lugar, né? E vendo que aquilo que os olhos não conseguem ver. A filosofia espírita é rica nisso, ele coloca toda a obra sobre isso. Né? Então vamos lá, onde nós paramos? Aqui vamos começar agora. Aqui. Agora a explicação de Kardec, né? Reconhece-se que a memória é o resultado das. Reconhece-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por que singular fenômeno, essas impressões tão variadas, tão multiplicadas, não se confundem? Eis um mistério impenetrável, mas não menos estranho que das ondulações sonoras que cruzam no ar e nem por isso ficam menos distintas. Num cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são claras e precisas. Em condições menos favoráveis, elas se apagam ou se confundem, como fazem as marcas de um sinete sobre uma substância muito sólida ou muito fluida. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Isso parecerá menos extraordinário se admitir, como em frenologia, uma destinação especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. Assim, as imagens que chegam ao cérebro pelos olhos, nele deixam a impressão que faz nos lembremos de um quadro, como se estivéssemos à nossa frente. Ou mesmo acontece com as impressões do som, os odores, os sabores, as palavras, os números, etc. Conforme as fibras e órgãos destinados à recepção e transmissão dessas impressões estejam aptos a conservá-las, tem-se a memória das formas, das cores, da música, dos números, das línguas, etc. Quando se representa uma cena que se viu, não é senão uma questão de memória, porque na realidade não se vê. Porém, em certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e nele encontra essas imagens, sobretudo as que mais impressionaram, segundo a natureza das preocupações ou disposições do espírito. Aí encontra a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas e outras que viu em outra época, em pintura, em ação, em leitura ou em relatos. Porquanto os relatos também deixam impressões. Assim, a alma realmente vê alguma coisa. De alguma sorte, é a imagem daguerreotipada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Mas no estado de doença, o cérebro está sempre mais ou menos debilitado. Não existe mais equilíbrio entre todos os órgãos. Somente alguns conservam a sua atividade, enquanto outros estão, de certo modo, paralisados. Daí que se não mais apagam como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Eis a verdadeira alucinação, a fonte primeira das ideias fixas. Kardec explicou ali do ponto de vista dele o que é uma alucinação e o que não é, né? Então, ele já trouxe, interessante de trazer até essa questão ali do cérebro sadio, né? O cérebro sadio, ele consegue fazer a identificação do que é e do que não é. Aí, quando o cérebro já não está tão sadio, né? Uma pessoa que já está numa condição aí muito abalada,
né? Às vezes, é que nem a gente está falando até, às vezes, sobre muito medicamento, aí ele começa mesmo a alucinar, é verdade, né? Aí já sai totalmente até fora. Aí a pessoa começa a achar que é tudo espírito mesmo, né? Qualquer coisa é espírito. Então, interessante ele que ele definiu ali como que seria a alucinação. A ideia fixa é a lembrança exclusiva de uma impressão. Olha que está colocando aqui, acho que é bem interessante aqui, que vai explicar isso. A ideia fixa é a lembrança exclusiva de uma impressão. A alucinação é a visão retrospectiva pela alma de uma imagem impressa no cérebro. Acho que ele deixa bem claro aí, né? Porque o que ele comentou? Tá lá no cérebro, ficou. Relatos, né? Alguém chegou e me contou uma história. Tem pessoas que eu chamo que são impressionadas, né? Aquelas pessoas que são impressionadas. Você chega e conta uma história, nossa, a pessoa fica impressionada, parece que ela vai lá no momento, ela consegue entender que lá e às vezes nem é tanto, né? Relatos, o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela assistiu, tá lá no cérebro. Aí quando a alma, né, como ele falou ali, a alma consegue ver aquilo ali e transformar aquilo numa imagem. Então, a Kardec trazendo isso, ó. A ideia fixa é a lembrança, a ideia fixa é a lembrança exclusiva de uma impressão. A alucinação é a visão retrospectiva pela alma de uma imagem impressa no cérebro, ou seja, a alma vendo no cérebro algo que estava ali e trazendo à tona. Então, aí ela está alucinando, porque ela está trazendo uma imagem qualquer que ela pegou do cérebro, de uma impressão, de alguma coisa que ela viu, e trazendo à tona para tentar dar uma explicação. Mas eu ainda tenho até uma coisa assim que eu sempre fico assim, digamos assim, refletindo sobre isso. Como é que quando a gente vê as histórias das pessoas de esquizofrenia que a senhora colocou, eles contam histórias, e a gente tem até filmes sobre isso, ele conta as histórias assim que tem sentido, que convence as pessoas. Eu conheci pessoas, a senhora também conheceu, que ia na casa espírita ali, que falava o negócio da água, que a água era contaminada, que existia na casa dele uma pessoa que ia lá, que sabotava a água, que não podia tomar banho, que a água, as teorias das conspirações, né? E olha, se a pessoa assim não se aprofundar nisso, as histórias que eles contam são lógicas, assim, tem sentido, que convence. Até tem aquele filme de esquizofrenia que a pessoa, né, contava aquela história lá os caras queriam matar, que não sei o quê, que fazia. Eu fico pensando nisso sempre. Mas de onde que ele tira essas ideias, né? Da onde Sim, que ele tira mas essa história? no filme, por exemplo, nós que somos espíritas, imaginamos que ele vivenciou isso em outra vida, Aí né? chegou onde eu queria chegar. E Pra mim, aí ele tem uma lembrança daquilo, qualquer coisa que seja um gatilho meio parecido com aquilo, ele já forma toda a história, né? Se tem um vizinho que chega sempre no mesmo horário, olha para ele, tal, ali, com uma cara meio esquisita, ele já acha esse, aí está me espionando, aí ele já é um gatilho para ele já formar toda uma história a respeito daquilo. um enredo, né? Um enredo assim que fantástico. Agora você chegou onde eu queria chegar, porque quando ele colocou ali, mas peraí, mas de onde que o cérebro tirou isso, né? Então aí que vem o espírito da alma, concordo com você. É isso que eu tô falando, que sempre. Aí que é a importância da filosofia espírita, estudar, de entender essas pessoas nesse sentido, né? E ele tá vendo aquilo de algum lugar, ele passou por uma experiência parecida, ou vivenciou, sei lá, alguma Sim. coisa. Ou é um sentimento de culpa, né? Então ele acha que estão descobrindo alguma coisa que ele fez, estão perseguindo ele por alguma coisa que talvez ele tenha se sinta culpado e às vezes nem aflora exatamente o motivo dessa culpa, né? Vai aflorar só a questão da perseguição, né? Que ele sofreu. E assim tem inúmeras variações, né? São histórias realmente de enredos bem elaborados. Você fica ouvindo assim, você fica assim, fala, puxa, você acaba até começando. Se você não tiver assim uma percepção, você começa até a acreditar nele, né? Fala, pô, deve ter alguma coisa mesmo por trás disso. Essa teoria dessas conspirações é por aí, né? As pessoas criam assim. Eu conheci pessoas, só não conheceu, que, nossa, que a água que não tomava banho, que não podia tomar água, porque a água era contaminada aqui na casa dele, na caixa d'água, que não sei o que. Olha! E assim, já vi outras situações que a gente fica pensando assim, puxa, mas. Então é muito comum dizer, não, botaram aqui uma uma câmera, assim, que está filmando. É, Isso é muito comum isso, né, que gente estão vigiada, né? espionando, que estão Entendeu? Então, aí de novo entra a importância da filosofia espírita, e nós atendemos essas pessoas, né? Quer queira ou não, que você vai tomar medicamento ou não, coisa lá, mas eu acho que aí, por fundo, sempre é o espírito, né? Sempre. A essência da história das nossas vidas passadas, de algum momento, algum outro, houve alguma coisa que
que faz aflorar essas ideias. Não tem outro sentido, né? Vamos lá, então. Como se vê, descrevemos esta anomalia aparente por uma lei inteiramente fisiológica, bem conhecida, a das impressões cerebrais. Olha aí agora que vai ficar importante. Mas sempre nos foi preciso admitir a intervenção da alma, com as suas faculdades distintas da matéria. Ora, se os materialistas ainda não podem dar uma solução racional desse fenômeno, é que não querem admitir a alma, e que, com o materialismo puro, ele é inexplicável. Isso mesmo. Assim dirão que nossa explicação é inadequada, porque fazemos intervir um agente contestado. Mas contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria, desde que há homens na Terra. É a negação, e a negação de alguns não pode fazer lei. Nossa explicação é boa? Nós a damos, porque ela pode valer a falta de outras. E, se quiserem, a título de hipótese, esperamos outra melhor. Pelo menos ela tem a vantagem de dar à alucinação uma base, um corpo, uma razão de ser. Ao passo que, quando os fisiologistas pronunciaram suas palavras sacramentais de superexcitação, de exaltação, de efeito da imaginação, nada disseram, ou não disseram tudo, por não terem observado todas as fases do fenômeno. Aqui vem até uma questão de... É um ensinamento, assim, para nós, até no dia a dia, pegando o que Kardec trouxe. Se vocês querem uma outra explicação, nós estamos dando, né? Nós, espíritos, estamos dando uma outra explicação para a questão da alucinação. Querem utilizar ela como uma parte, pela continuação do estudo, né? Que nem nós falamos aqui, pode ser questão biológica, fisiológica da pessoa, pode, né? Ela está alucinando porque tem algum problema esquizofrênico. Mas pode que seja também espiritual. Kardec sempre traz, né? Tudo é uma questão da alma, né? Uma questão da alma. Então, se quer a nossa hipótese, beleza. Não quer, fica com a de vocês também, que está bem mais frágil, bem menos explicada do que a nossa tentou trazer. Então, tem uma questão ali de humildade. Por isso que sempre vem essa questão do espiritismo e a ciência. Por que às vezes a gente não consegue evoluir tanto? Porque a ciência, muitas das coisas, ela, né, não aceita uma explicação espírita. Lógico, não dá para desistir de continuar um estudo científico para jogar ali a explicação só no espiritismo. Mas se eles sempre andassem junto, a evolução seria muito mais rápida, né? Perfeito. Vamos lá. Continuando aqui no outro parágrafo. A imaginação também desempenha um papel que é preciso distinguir da alucinação propriamente dita, conquanto essas duas causas muitas vezes estejam reunidas. Ela representa certos objetos, formas que esses não têm, como faz ver uma figura na lua ou animais nas nuvens. Sabe-se que na obscuridade, os objetos assumem formas bizarras, por não se distinguirem todas as suas partes, e porque os contornos não são claramente definidos. Quantas vezes à noite, num quarto, um vestido pendurado, um vago reflexo luminoso, não parece ter uma forma humana aos olhos das pessoas de maior sangue frio? Se juntar o medo ou uma credulidade exagerada, a imaginação fará o resto. Compreende-se assim que a imaginação possa alterar a realidade das imagens percebidas durante a alucinação e emprestar-lhes formas fantásticas. Isso que nós já falamos já, né? É bem claro isso, né? Agora ele continua aqui no outro parágrafo. As verdadeiras aparições têm um caráter que, para o observador experimentado,
não permite confundi-las com os efeitos que acabamos de citar. Como pode ocorrer em pleno dia, deve-se desconfiar das que se julga ver à noite, pelo temor de sermos vítimas de uma ilusão de óptica. Aliás, nas aparições, como em todos os outros fenômenos espíritas, há o caráter inteligente, que é a melhor prova de sua realidade. Toda aparição que não dá qualquer sinal de inteligente pode, com toda certeza, ser posta na categoria das ilusões. Isso que a gente tinha comentado lá, né? Se não tem um fundo de realidade, não tem uma lógica, um roteiro que possa ali, que às vezes você diz assim, não, eu estava andando pela rua, aí de repente eu dei um salto, pulei 3 montanhas, e aí um homem de asa veio e me pegou. Cara, aí é alucinação mesmo, é um sonho fictício, alguma coisa que não tem uma lógica nenhuma. Agora, que nem você falou da água ali e tal, é uma coisa que se pode acontecer, porque hoje, se fosse para a gente ser dopado, por exemplo, qual seria o meio mais prático de atingir a todo mundo? Através da água. Vem tudo da central de tratamento ali da empresa de saneamento, atingiria todas as pessoas. Então, ela tem uma lógica. E Kardec vem trazendo isso. Ó. Se ela não tem qualquer sinal de inteligência, é uma ilusão, é uma imaginação sua que está ocorrendo. Mas a falta de lógica ali, naquele caso que eu contei ali, é que era só na casa dele, né? Só nele, só na caixa d'água dele, né? Aí começa a ter alguma... Por que ele, né? Porque qual a importância de uma pessoa deles de ter tanto esse empenho de pessoas querendo prejudicar só ele, né? Aí começa a ter uma falta de lógica ali, né? Lá. Os senhores materialistas devem ver que lhes concedemos a parte mais larga. Tal como é nossa explicação da razão de todos os casos de visão? Essa pergunta é interessante. Certamente não. E desafiamos todos os fisiologistas a que deem uma só, de seu ponto de vista exclusivo, que resolva todos. Se, então, todas as teorias da alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, é que existe outra coisa além da alucinação provavelmente dita. E esse algo não encontra sua solução senão na teoria espírita, que a todos abrange. Foi o conceito que a Sônia colocou, nós colocamos ali naquela hora ali, né? Porque por trás disso, se nós não entendemos o conceito espírita, nós não vamos compreender isso mesmo, porque isso acontece, né? Com efeito, se examina com cuidado certos casos de visões muito frequentes, ver-se-á que é impossível atribuir-lhes a mesma origem que a alucinação, procurando dar a este uma explicação plausível. Quisemos mostrar em que ela difere da aparição. Não é, no outro caso, é sempre a alma que vê, e não os olhos. Num e no outro caso, né? Num e no Seja outro no caso. caso. Num e no outro caso, sempre é a alma que vê, e não os olhos. Aí que tá, independente de um de outro, é a alma, não tem outro sentido. Se você tirar a alma fora, você não consegue explicar nada, né? Só que uma, ela vê ali enquanto espírito, né, desdobrando ali, vendo alguma coisa, e a outra ela busca no próprio cérebro ali as impressões que foi deixado no cérebro, que foi a explicação que Kardec trouxe. Olha lá, então ele explica isso, inclusive. Ó. No primeiro, ela vê uma imagem interior. E no segundo, uma coisa externa, se assim nós podemos exprimir. Quando uma pessoa ausente, na qual absolutamente não pensamos e que julgamos com saúde, se apresenta espontaneamente quando estamos perfeitamente despertos e vem revelar particularidade de sua morte, ocorrida naquele mesmo instante, e da qual, consequentemente, não se podia ter conhecimento, tal fato não poderia ser atribuído uma lembrança, nem a preocupação do espírito. Supondo-se tenha tido apreensões sobre a vida dessa pessoa, estaria ainda por explicar
a coincidência do momento da morte com a aparição, e, sobretudo, a circunstância da morte, coisa que não se pode conhecer nem prever. Pode-se, pois, classificar entre as alucinações as visões fantásticas, que nada têm de real, mas o mesmo se dá com as que revelam atualidades positivas, confirmadas pelos acontecimentos. Explicá-las pela mesma causa seria absurdo, e mais absurdo ainda, atribuí-la ao acaso, esta suprema razão dos que nada têm a dizer. Só o Espiritismo lhes pode dar a razão pela dupla teoria do perispírito e da emancipação da alma. Mas como crer na ação da alma quando não se admite a sua existência? Não levando em nenhuma conta o elemento espiritual, a ciência se acha impotente para resolver uma multidão de fenômenos e cai no absurdo ao querer tudo referir ao elemento material. É principalmente em medicina que o elemento espiritual desempenha um papel importante. Quando os médicos levarem em consideração, enganar-se-ão menos. Enganarão-se-ão com menos frequência do que agora. Aí sairão uma luz que os guiará mais seguramente no diagnóstico e no tratamento da doença. É o que já pode se constatar desde o presente na prática dos médicos espíritas, cujo número aumenta dia a dia. Tendo a alucinação a causa fisiológica, estamos certos de que a encontrarão o meio de combatê-la. Conhecemos um que, graças ao Espiritismo, está a caminho de descobertas do mais alto alcance, porque ele deu conhecer a verdadeira causa de certas afecções rebeldes à medicina materialista. O fenômeno da aparição pode produzir-se de duas maneiras. Ou é o espírito que vem encontrar a pessoa que vê, ou é o espírito desta que se transporta e vai encontrar a outra. Olha aí. Os dois exemplos seguintes nos parecem caracterizar perfeitamente ambos os casos. Um de nossos colegas nos contava recentemente que um oficial seu amigo, estando na África, de repente viu à sua frente o quadro de um cortejo fúnebre. Era de um de seus tios, que residia na França e que não via há muito tempo. Viu distintamente toda a cerimônia, desde a saída da casa mortuária até a igreja e o transporte ao cemitério. Chegou a notar diversas particularidades das quais não podia ter ideia. Nesse momento estava desperto e, entretanto, num certo estado de absorção, do qual só saiu quando tudo desapareceu. Chocado com as circunstâncias, escreveu para a França, a fim de obter notícia do tio. Soube que esse, tendo morrido subitamente, havia sido enterrado no dia e hora em que ocorrera a aparição, e com as particularidades que tinha visto. É evidente que, nesse caso, não foi o cortejo que veio encontrá-lo. Ele é que foi encontrar o cortejo, do qual teve percepção por efeito da segunda vista. E continua, um outro caso agora. O médico do nosso conhecimento, o Sr. Félix Malo, tinha tratado de uma jovem senhora, mas julgando que o ar de Paris lhe era prejudicial, aconselhou a ir passar algum tempo com a família na província, o que ela fez. Havia 6 meses, não tinha mais notícia dela.
Nem pensava mais no caso, quando, uma noite, por volta das 10 horas, estando em seu quarto, ouviu bater à porta do consultório. Julgando viesse chamá-lo para um doente, disse que entrasse, mas ficou bastante surpreendido ao ver à sua frente a jovem senhora em questão, pálida, vestida como tinha conhecido, e que ele disse com grande sangue frio, entre aspas: Senhor Malo, venho dizer-vos que morri. Fecha aspas. E logo desapareceu. Assegurando-se de que estava bem desperto e de que ninguém havia entrado, o médico tomou informações e soube que a mulher havia morrido na mesma noite em que ele aparecera. Aqui foi bem o espírito da senhora que veio encontrá-lo. Os incrédulos não deixarão de dizer que o médico podia estar preocupado com a saúde da sua antiga doente e que nada há de surpreendente em que previsse sua morte. Seja, mas que explique a coincidência de sua aparição com o momento da morte, já que há muitos meses o médico não mais ouvira falar dela. Supondo mesmo que tivesse acreditado na impossibilidade de sua cura, poderia prever que ela morresse em tal dia e a tal hora? Devemos acrescentar que ela não é um homem que ele não é um homem que deixa abalar pela imaginação. Eis outro fato, não menos característico, e que não poderia ser atribuído a nenhuma previsão. Um dos nossos associados, oficial da Marinha, estava no mar, quando viu seu pai e seu irmão atirados debaixo de uma carruagem. O pai morto e o irmão sem haver sofrido nenhum mal. 15 dias depois, tendo desembarcado na França, seus amigos tentaram prepará-lo para receber a triste notícia, entre aspas. Não tomai tantas preocupações, disse ele. Sei o que ides dizer. Meu pai morreu há 15 dias. Que o sei. Realmente, seu pai e seu irmão, estando em Paris, desciam de carruagem aos Campos Elíseos. O cavalo assustou-se, o carro quebrou-se. O pai morreu, o irmão apenas sofreu algumas contusões. Esses fatos são positivos, atuais, e não se dirá que sejam lendas da Idade Média. Se cada um recolhesse suas lembranças, ver-se-ia que tais fatos são mais frequentes do que imagina. Perguntamos se alguns deles têm caracteres de alucinação. Pedimos aos materialistas que deem uma explicação do fato relatado no artigo seguinte. Kardec é fera, né? Ele fazia o estudo, esperava um estudo também, né? Acho que até como forma também dele também evoluir nos estudos. Até para um questionamento para que pudesse aperfeiçoar, né? Agora, interessante quando eles falam ali, nesses casos, e hoje em dia, se isso acontecesse hoje, a pessoa na hora já ia pegar o celular, né? Imediatamente já ia ligar, né? Já é simultâneo. Naquela época, você imagina. Já no navio, até uma carta, sei lá, demorava lá 15 dias, 20 dias para ir, voltar, até chegar aqui para saber notícia. Né? E eles comprovavam tudo isso. Eu acho que era mais fácil comprovar, né? Porque se ele relatou ali no diário, ele fez aqui com aquela data, naquele momento que ele fez aquela questão ali. Aí depois ele mandou a carta lá, já ficou registrada. Vai e volta, comprovava mesmo, que não tinha como ele ter inventado isso. Né? Que foi, voltou, até que voltar, depois os fatos aconteceram, né? Que hoje em dia fica até mais fácil de provar, que você fala, não, mas alguém pode ter ligado para você, ter avisado tal, antes de você montar essa história, né? Interessante, acho que ficou bem claro agora. Sim, bem interessante. E assim, concluiu o estudo ali, né? Para quem não tinha esse conhecimento aí a partir do estudo espírita, Kardec trouxe ali em tese, né, em um resumo, como que você define ali a alucinação, a imaginação, né?
de um fato realmente espírita que está acontecendo, de uma emancipação da alma, de uma dupla vista, né? Apesar dele, assim, aos olhos aqui no estudo, ele ser praticamente a mesma coisa, Kardec trouxe, acho que o cerne da questão é aquilo que ele trouxe. Ele tem que ter, pelo menos, um fundo de realidade, de ser verdadeiro. Porque se ele for totalmente alucinógeno, aí não pode ter fundo. A mesma questão quando ele trouxe a questão desse seu conhecido ali, né? Que achava que a água dele estava envenenada. Se parar para analisar, ele não tem, né, uma lógica. Mas aí, pelo prisma que nem a Sônia comentou, vai que numa outra reencarnação ele já tenha sofrido isso e é uma rememoração da vida passada. Aí já cria uma lógica, né? Então é interessante. Mas o Kardec também deixa bem claro ali os dois casos, ali todas as situações, que se você quer entender tudo isso, você tem que entender a filosofia espírita, o movimento espírita, senão você não consegue compreender, ele deixa bem claro isso. Inclusive, quando ele coloca, assim, quando os médicos, você colocou aí, né, que na época já tinha alguns médicos buscando já o conhecimento espírita para aplicar na medicina. Até hoje existe, assim, alguns médicos que partiram para esse lado aí, o doutor Frutuoso, ali, algumas linhas aí, né? Essas AMES que acontecem aí. Mas, infelizmente, está muito longe ainda disso, né? E os médicos são muito materialistas ainda, eles não querem aceitar isso, eles querem aquela linha deles e acabou, né? Não querem questionar. Principalmente na área da psiquiatria, né? Psicologia, quando as questões até da saúde, perfeito aí, dos cânceres da vida, tal, eles conseguem medicamento e conseguem resolver. Mas quando cai nas áreas emocionais, seja em qualquer âmbito, fica um vago muito grande. Então, e hoje é o que mais afeta a humanidade, né? Então, até eu tive uns encontros organizadores espíritas lá em Maringá, que eu estive lá no começo do mês, lá no final do mês, começo do mês. Eu sinto, assim, uma falta muito grande disso, né, do magnetismo, do movimento do magnetismo, entrar para essa linha dos problemas emocionais, da mediunidade, dessa coisa. Assim, eu acho que falta mais estudo. Eu e a Sônia, no nosso EMA que nós fizemos aqui em Curitiba, nós somos meio pioneiros de tocar esse assunto, né, da importância de você alcançar essas questões emocionais, da mediunidade, tudo. Mas a gente percebe ainda que existem certas restrições, buscam sempre só as questões mais físicas, né, dali, do câncer. Não que isso não seja importante, eu acho importante, mas e o outro lado, né? E esse outro lado aí que é o que é mais importante, que ele foi colocado aqui agora, né? Das alucinações, né? Aí entrar no conceito da depressão, mas fica muito vago ainda, fica só uma questão mais ali ligado ao corpo físico, o centro de força, tal, aí esquece do outro lado das questões realmente que importa, que é do espírito, né, da alma, né. Tá aí um assunto que a gente tem que estudar mais isso aí, né, quem sabe a gente bater. Nós temos trabalhado muito sobre isso, né, a Sônia sabe disso, vocês sabem disso, nós sempre defendemos isso e sempre gostamos de levar esses temas aí para dentro do magnetismo e até aproximando com as AMEs aí da vida, para alcançar essas questões no lugar de drogadição, né? Nós estamos sempre buscando. Eu acho que nós não podemos, o espiritismo não pode ficar fora disso, né? O movimento espírita não pode ficar fora disso. Muito bem. Acabou, encerramos já? Foi rápido hoje. Conseguimos fazer o estudo. Bacana o tema, né? Foi um tema bem interessante. Tá aí, meus amigos e amigas que nos ouvem aí, nos gravados, que estão presentes. Mais um tema para nos refletirmos e, cada vez mais, assimilarmos esses compromissos de sermos espíritas. Esse compromisso que temos do aprendizado, de aprendermos, para cada vez mais estarmos preparados para quando formos questionados, quando até nós chegarem pessoas, sejam nos diálogos fraternos, seja nos grupos de atendimento da Casa Espírita, seja no nosso dia a dia, nossos relacionamentos pessoais, quando as pessoas assim chegarem com essas problemáticas, que podemos ajudá-las a compreender e orientá-las a estudar a filosofia espírita, a compreender
Espiritismo na sua verdadeira essência. Assim agradecemos, do fundo do nosso coração, a Deus, por essas oportunidades encarnatórias que nós estamos tendo agora. Eu gosto de sempre repetir, aonde estamos tendo um contato mais aprofundado dessa filosofia, dessa doutrina espírita, que tanto nos enriquece como seres espirituais encarnados que estamos na Terra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, que no Evangelho está ali o caminho, a maneira que temos para compreendermos as leis divinas. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos ampliando as nossas perfeições, as nossas percepções para podermos assimilar cada vez mais os conhecimentos que necessitamos. Não para o nosso desenvolvimento pessoal, não, mas também para ajudar aqueles que realmente necessitem de ajuda. Obrigado a todos que nos ouviram, que nos acompanham, e que possamos estar reunidos na próxima semana para mais um estudo dessa obra, a Revista Espírita, que tanto nos ajuda a conhecer a doutrina, a filosofia espírita. Boa tarde, que assim seja.